Olá, amados irmãos, a todos que me ouvem, a paz seja convosco. O tema da nossa reflexão bíblica de hoje é: o que os mortos sabem? Eu gostaria de convidar você a abrir comigo a sua Bíblia no livro de Eclesiastes, capítulo 9, versículo 5, que nos diz assim: porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Tampouco eles têm jamais recompensa, mas a sua memória ficou entregue ao esquecimento. Irmão, nós estamos vendo aqui de uma forma bem clara o que a palavra de Deus nos diz a respeito dos vivos e dos mortos. Em primeiro lugar, os vivos sabem que hão de morrer. Se perguntarmos a qualquer pessoa sobre a terra: você acha que você vai morrer um dia? Se essa pessoa levar a sério essa pergunta, eles vão dizer que sim. Pode haver aqueles que gostam de brincadeiras: não, eu vou ficar para sempre e tudo. Mas tratando o assunto de uma forma séria, todos sabem que hão de morrer. E aí é que está um grande problema. Porque os vivos sabem que hão de morrer, os vivos não querem morrer, mas, entretanto, a maior parte dos vivos não querem viver para sempre. Olha que coisa mais contraditória. Mas como nós podemos termos a certeza de que a maior parte dos vivos não querem viver para sempre? Por um único motivo. Porque a palavra de Deus, ela nos diz claramente que o salário do pecado é a morte. A partir do momento em que o homem se entrega voluntariamente ao pecado, ele está dizendo, através das suas atitudes, ao mundo visível e invisível, que ele não gosta da vida. E o que há de mais aterrorizante nisso é que o inimigo conseguiu criar uma consciência coletiva mundial de que gostar da vida, de que aproveitar a vida é entregar-se ao pecado. Então a pessoa entra num processo de destruição para que ela possa apenas viver este tempo que lhe resta, que ela não sabe qual, mas que também, através dessas escolhas, elas podem abreviar o seu tempo. Os vivos sabem que hão de morrer. Mas eu não vou pensar nisso. Não vou me preocupar com isso. Ainda sou jovem. Eu tenho muita coisa para aproveitar. Tenho muitas festas para ir. Tenho muita balada para me frequentar. Tem muita coisa para me fazer. O que é isso? Quando eu tiver mais velho, sim. Eu vou parar, vou pensar. Quem sabe vou entrar em alguma igreja. Mas ainda não é a hora. Vou aproveitar bastante a vida para depois, quando eu ficar velho, eu não me arrepender. Muitos têm esse pensamento. Muitos confiam, creem que Jesus vai perdoar na hora da morte, então é só pedir perdão na hora da morte que tudo vai dar certo. Os vivos sabem que hão de morrer,
mas muitos dos que estão vivos, na verdade, também estão mortos espiritualmente. Uma vez o Senhor Jesus chamou um homem para segui-lo, e ele disse: Mestre, deixe-me primeiro ir sepultar o meu pai. E o Senhor Jesus lhe disse: Deixe os mortos sepultar os seus próprios mortos, mas quanto a ti, vem e me segue. Olha que pedido que Jesus fez a esse homem. Então o Senhor Jesus estava dizendo que aqueles familiares desse homem, embora estivessem com saúde, estivessem vivos, espiritualmente eles estavam mortos aos olhos de Deus. E essa é uma das piores mortes que existe. A morte espiritual. Quando o nosso coração não pulsa mais para Deus, quando o nosso coração não bate mais para fazer a vontade de Deus, quando o Espírito Santo de Deus não faz mais morada em nosso coração, quando nós substituímos a Deus, a Tua palavra, a Tua vontade, pelas coisas do mundo, quando nós não nos importamos com nada, endurecemos o coração, nos tornamos pessoas frias, indiferentes. Essa é uma das piores mortes que existem. Porque os vivos sabem que hão de morrer. E foi justamente por isso, por causa que os vivos sabem que hão de morrer, que o grande e poderoso Deus Israel enviou seu Filho para morrer por todos nós, para que os vivos que sabem que hão de morrer e que não tinham a oportunidade da vida eterna, passasse a tê-la. Então, Deus está nos dizendo assim, olha, Adão, lá no Éden, ele fez uma escolha errada. Mas você não precisa fazer a mesma escolha. Você pode escolher a vida no lugar da morte. A vida eterna que Adão perdeu, você pode obtê-la. Essa é a mensagem que Deus nos fala através do sacrifício do Senhor Jesus e da sua ressurreição. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Veja bem, a palavra de Deus, ela é extremamente clara. Os mortos não sabem coisa nenhuma. Sabe por que os mortos não sabem coisa nenhuma? Por um único motivo. Porque se os mortos tivessem consciência de alguma coisa, se os mortos soubessem alguma coisa, eles não estariam mortos, estariam vivos. Porque a morte é a total ausência de sentimentos e de consciência. É a total ausência do ser. Tanto que o Senhor Jesus, ele definiu a morte como um sono. Quando ele foi ressuscitar Lázaro, ele disse aos seus discípulos: Lázaro dorme, eu vou para despertar-lhe. Um dos discípulos pensou que Jesus estivesse falando a respeito do sono que nós temos todos os dias, né? E Jesus então lhes disse claramente: Lázaro está morto, né? Então o próprio Senhor Jesus nos mostra que a morte, ela é um sono, o qual nós seremos despertados na primeira ressurreição, se estivermos entre aqueles que alcançaram a salvação, ou na segunda ressurreição, após o juízo final, após o milênio, se não tivermos alcançado a salvação em Cristo Jesus.
Mas se é assim, como explicar? Se os mortos não sabem coisa nenhuma, o que dizer daquelas pessoas que incorporam um centro espírita e falam com seus familiares? Como não são eles, se às vezes eles falam particularidade que só ele, a pessoa que morreu e a pessoa que está ali ouvindo sabia? Meus irmãos, não se deixem enganar. Todas as nossas ações o tempo todo, desde o nosso nascimento até a nossa morte, elas são observadas pelos seres espirituais, tanto de Deus quanto do mal. Eles têm a consciência de tudo que se passa na nossa vida. Você pode chegar para uma pessoa e falar bem, mas bem baixinho no ouvido dela uma determinada coisa, e mesmo assim eles saberão. Aí, quando uma pessoa desobedece a Deus, procurando consultar os mortos, quem surge ali não é a pessoa que morreu, porque os mortos não sabem coisa nenhuma. Mas quem surge ali é um anjo caído que se passa pela pessoa que morreu, que sabe de tudo que se passou na vida daquela pessoa, sabe que ela falou em segredo, que ela fez em oculto e particular, sabe de muitas particularidades daquela pessoa. E assim como a pessoa decidiu desobedecer a Deus, ela então fica à mercê dos anjos caídos para serem enganadas. E assim, por não conhecer a palavra de Deus ou por não se importar com a palavra de Deus, muitos ficam maravilhados com aquilo que ouvem, né? Muitos ficam admirados, achando que aquele espírito qual ele está falando é o espírito da pessoa que morreu. Mas não é verdade. Satanás, lá no Éden, disse à mulher: certamente não morrerás. A partir do momento em que ele disse à mulher que se comesse do fruto ela não morreria, ele indiretamente estava dizendo que Deus é mentiroso. E se há uma coisa impossível para Deus, é impossível que Deus minta. Então, é importante que nós venhamos termos uma consciência real e verdadeira do que acontece no nosso mundo, o mundo que nós vivemos, as forças que regem esse mundo. A própria palavra de Deus nos diz: o mundo jaz no maligno. E qual a única saída que nós temos de não sermos governados pelo maligno, de não sermos influenciados por ele? O conhecimento da palavra de Deus, o conhecimento da verdade. Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho, a tua palavra é verdade. E conhecereis a verdade vos libertará. A partir do momento que nós conhecemos a verdade, conhecemos a palavra de Deus, que a palavra de Deus nos diz sobre a vida ou a morte, que nos diz sobre todos os assuntos concernentes à vida humana, porque a Bíblia ela é um livro que ela tem a resposta para todos os questionamentos humanos. O que acontece é que há pessoas que ainda não sabem apresentar essas respostas mediante a palavra de Deus. Mas até hoje eu não encontrei absolutamente nada que a palavra de Deus não pudesse responder. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem de coisa nenhuma. Também, tão pouco eles têm jamais recompensa, mas a sua memória ficou entregue
ao esquecimento. Por que está dizendo que eles jamais terão recompensa? Por um único motivo. Porque naquela época em que Salomão escreveu isto, não havia sido anunciado o Salvador, né? Jesus não havia vindo ao mundo falando a respeito da vida eterna. Então, a consciência que eles tinham é essa, que morreu e acabou. Porém, Deus havia reservado algo superior a eles. E não é uma reencarnação. Tanto que nós podemos ver com muita clareza lá no livro de Hebreus, capítulo 9, versículo 27, dizendo uma coisa muito importante, que diz assim: e como ao homem está ordenado morrer uma vez, vindo depois disso o juízo. Essa passagem ela é extremamente clara. Ela diz que não existe reencarnação. O homem morre uma vez, dorme, e depois disso é o juízo. É a ressurreição do justo ou do ímpio. Essa é a verdade. Esta é a revelação do Espírito de Deus. Qualquer outro conhecimento contrário a esse é mentiroso, não vem de Deus. Porque todos esses espíritos que se apresentam como espírito de mortos são demônios que se passam com ele, com capacidades incríveis de imitar com perfeição a voz de qualquer pessoa que já morreu, que sabem particularidades, intimidades que só a pessoa e o outro que está buscando alguma consolo sabia. Mas por acaso não há Deus em Israel para que se consulte a ele e não aos mortos? Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos, eles não sabem coisa nenhuma. A palavra de Deus está dizendo. Por que eles não sabem coisa nenhuma? Porque eles estão inconscientes. Não existe nenhum morto no céu, nem no inferno. Esses testemunhos que aparecem na internet, eu fui no inferno, lá eu vi isso é antibíblico. Eu tenho que fazer uma escolha, ou acreditar na palavra de Deus, ou acreditar numa pessoa que está testemunhando algo contrário à palavra de Deus. Eu prefiro ficar com a palavra de Deus. Satanás, quando nós queremos acreditar no erro, na mentira, ele cria várias situações para que essa mentira se fortaleça ainda mais em nós. E assim, nós também nos tornemos mortos vivos e afastados da verdade. Tanto os mortos espiritualmente quanto os mortos carnalmente não sabem coisa nenhuma. E a memória deles já no esquecimento, porque se eles tiveram alguma experiência com Deus dentro da palavra, aqueles que estão mortos espiritualmente se esquecem disso. Mas a notícia maravilhosa é que o Senhor Jesus veio ao mundo. Ele morreu por nós e o Pai o ressuscitou ao terceiro dia, porque Ele é a ressurreição e a vida. E não importa de que forma qualquer um de nós ou de vocês possa estar. Se estiver morto espiritualmente, você pode reviver. Basta tomar a decisão, basta pedir o perdão ao Senhor e se entregar a Ele de todo o seu coração. Ele te mostrará coisas maravilhosas através da sua palavra. E se você ou eu morrermos na presença dele, que assim seja. No fim dos dias, nós ouviremos a sua voz dizendo: vinde, benditos de meu Pai, para o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo.
Então gostaria de deixar para vocês essa reflexão e desejar um dia maravilhoso.